Olá, turminha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é segunda-feira, dia 19 de 10 de 2020. Nós vamos para mais uma aulinha, nós vamos para a aula de língua portuguesa. Então, pegue o seu material e vamos lá. Pegue o seu livro integrado e abra na página 96. Nós vamos estudar até a página 102. Inicialmente, nós vamos aí fazer uma análise de um texto, certo? Nós vamos ver aí um texto lá da página 96 que diz o censo da floresta, tá? Então, esse nosso texto, ele trata-se de um texto de divulgação científica. Mas o que é isso? Olha lá. Nos artigos de divulgação científica, a linguagem empregada ela deve ser clara, exata, objetiva, mas deve também ser acessível ao público-alvo, que nem sempre é especialista na área. Além de passar informações, o conteúdo do texto precisa prender a atenção do leitor, certo? Esse aí é as características de um texto de divulgação científica. E o texto que nós vamos tratar aqui, na página 96, é um texto de divulgação científica, certo? E esse texto ele vai tratar aí do censo da floresta. Mas o que é censo? Bom, censo é o levantamento de informações sobre a população e sua condição de vida, incluindo a quantidade de pessoas que vivem naquele local, naquele país, naquele estado. Por exemplo, feito um censo aí todos os anos, o órgão responsável por fazer esse levantamento é o IBGE, e ele faz o levantamento da população todos os anos, certo? E aqui nós temos o censo da floresta. E nesse texto eles vão fazer um levantamento de algumas informações aqui nesse texto. O censo da floresta. Cientistas calcularam o número total de árvores que existe no planeta. 3 trilhões, ou seja, eles estão fazendo levantamento de quantas árvores há aí no nosso planeta. E aí ele vai responder algumas perguntas, Quantas árvores existem no mundo? Quantas estrelas fazem parte do universo? Quantos dinossauros habitam a Terra? Ou seja, vejam que o conteúdo ele é claro, ele é objetivo, e ele tem aí, ele prende a atenção do leitor, com algumas perguntas a serem respondidas ao longo do texto. E aí o que você vai fazer? Você vai fazer aí a leitura desse texto, você vai ler, A gente já sabe que trata-se de um texto de divulgação científica, ele vai informar aí dados, pra gente. E aí você vai fazer aí algumas questõezinhas, você vai responder algumas questões pra gente, certo? E aí vai, começar pela número 1. Onde esse texto foi publicado? Bom, todos os textos, e como ele é um de divulgação científica, tem a fonte, A fonte é da onde esse texto foi tirado, quem o publicou, quem escreveu. Então, nós temos essa informação. Tá lá no finalzinho do nosso texto, você vai lá, vai verificar que tem todas essas informações. Qual é o site, ou qual é o livro, qual foi o ano, ele tem essas informações, certo? Em sua opinião, qual foi a intenção da autora ao publicar o texto? É sua opinião, certo? 3. Assinale as alternativas que, segundo o texto, justificam a importância de saber a quantidade de árvores existentes no mundo, tá? É segundo o texto agora, você vai ler o texto e segundo o texto você vai marcar as alternativas, certo? 4. Quais motivos a autora aponta para o desaparecimento de quase metade das árvores do nosso planeta, depois do surgimento da civilização, certo? Qual a função, número 5, qual a função dos travessões no trecho destacado abaixo? Nós temos um trecho aí que diz assim: segundo uma nova pesquisa, travessão, uma espécie de censo como aquele que se realiza para analisar as populações humanas. Mais de 3 trilhões de árvores vivem no nosso planeta. E aí ela diz qual é a função. A gente sabe que o travessão, usado aí num texto comum,
né? Ele tá ali para representar a fala do personagem, né? Quando eu tô falando uma frase, e disse a professora, e 2 pontos. Na outra linha vai travessão e o que a professora falou, certo? Então, o travessão está para isso, para indicar que a pessoa, né, está falando do discurso, a pessoa do discurso está falando. E aqui, nesse caso, ele pergunta qual é a função do travessão aqui. Aqui, a função desse travessão foi destacar, né? Veja que ele disse assim, segundo uma nova pesquisa, e aí ele vai falar aqui as informações da pesquisa. E aí, travessão, e aí ele vai dar as informações, certo? Então, aí, o travessão aí, ele tem a função de fazer o destacamento do texto. Claro que eu também poderia ter feito o destacamento aí por vírgula, né, separando, ia separar, né, esse trecho do resto do texto. Eu poderia também colocar entre parênteses, mas aí a autora quis, né, colocar o travessão, certo? 6. Leia a legenda que acompanha a primeira imagem. Existe aproximadamente 422 árvores na Terra para cada ser humano. No Brasil, esse número é ainda maior. Segundo o levantamento, nosso país tem 302 bilhões de árvores, o que equivale a 1.494 árvores por habitante. E, em sua opinião, os habitantes do Brasil cuidam das árvores e das florestas como elas merecem? Bom, é sua opinião, tá? E aí você vai dar. Será que nós cuidamos, né, das árvores como elas merecem? Próxima. 7. Volte ao texto e localize palavras ou expressões que podem substituir as destacadas a seguir, sem alterar o sentido em que foram empregadas. Então, nós vamos substituir aí palavras que tenham o mesmo sentido, né? Ou seja, que sejam sinônimas aí, que tenham o mesmo sentido das que foram destacadas. E as palavras destacadas são humanidade e planeta, certo? E aí eu vou usar uma outra palavra, uma outra expressão, certo? Que tenha o mesmo sentido, tudo bem? Então, esse aí é o nosso análise do nosso texto. Agora aí nós vamos para a próxima etapa, que é estudo da língua. Nós vamos falar aí sobre numeral, certo? Vamos lá, a gente já conhece esse assunto, né? Mas a gente vai ver. Poxa, mas nem é aula de matemática, né? De língua portuguesa. Mas é isso aí, está tudo interligado, né? Isso chama-se interdisciplinaridade, uma disciplina está dentro da outra. Bora lá. Numeral é a palavra que indica, em termos de numérico, ordem, multiplicação ou fração. Os numerais são classificados em cardinais, ordinais, fracionários ou multiplicadores, certo? Então, vamos lá conhecer um pouquinho. Eu tenho aí a minha tabela aí de cardinais, né? Você tem aí no seu material também, vocês têm uma tabela bem grandona lá, que é bem parecida com essa aí. Os cardinais, forma básica dos números, ou seja, os números cardinais são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e por aí vai, né? As quais adjetivam uma quantidade, sendo que alguns deles variam em gênero. Por exemplo, eu usei, por exemplo, um violão. Ele varia em gênero, masculino e feminino. Um violão. Tá, garrafa. Eu não vou falar garrafa. Aí eu vou flexionar, né? Uma garrafa, tá? Então ele varia. Um garfo. Uma colher, certo? Então ele flexiona, tá? Em masculino e em feminino, certo? Além disso, alguns números cardinais variam em número, como é o caso de, por exemplo, milhão, 1 milhão, 2 milhões, viu? Que eu também flexionei, então ele vai flexionar aí em gênero e também em número, certo? Então, números cardinais são 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Números ordinais. Bom, os números ordinais indicam ordem de uma sequência,
né, representam ordem de sucessão de uma série, ou seja, de seres, coisas ou objetos. E aí nós colocamos assim, né, lemos assim os números ordinais. Primeiro, segundo, terceiro. Então, ele dá essa ideia aí de posicionamento, de lugar, certo? Primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim por diante. Os números ordinais, né, eles também se flexionam, tá? É importante destacar aí que alguns numerais ordinais possuem o valor de adjetivo. São palavras que variam em gênero, masculino e feminino, tá? E, por exemplo, primeiro, eu posso usar primeiro ou primeira, né? Ah, Joana foi a primeira a chegar. João foi o primeiro a chegar. Então, flexiona, tá? Em masculino e feminino, tá bom? Também flexiona-se em número singular e plural, tá? E nós vamos agora passar para fracionários. Bom, a gente, né, fração dá uma dor de cabeça pra gente lá em matemática, e agora ela apareceu aqui na língua portuguesa, tá? Mas não se preocupe, nós não vamos fazer continha não, tá? Então, os fracionários são os números que indicam diminuição das proporções numéricas, ou seja, representam uma parte de um todo, né? Ou, por exemplo, eu tenho aí meio, né? Ah, eu tenho uma maçã e vou cortar ao meio. Então, e aí a fracionária é essa representação aí é a forma, né? Como eu represento aí um todo quando eu o divido, né? Igualzinho na matemática, né? Eu tenho aí, por exemplo, 11 avos, né? Ou seja, eu cortei aí um inteiro em 11 pedaços e tirei um. Então, é isso aí, eu estou representando um todo, né? Que foi fracionado, certo? Nós temos aí multiplicativos. Relaciona um conjunto de seres, objeto ou coisas, dando-lhe uma característica de forma que determina o aumento da quantidade por meio de múltiplos. Por exemplo, nós temos aí o dobro, né? Aí o número representado é o número 2, né? O multiplicador é 2. O dobro de 2 é 4, né? O dobro de 4 é 8. Nós temos também aí triplo, né? Que o número aí multiplicador é 3. O quadruplo, que o número multiplicador aí é 4. O quíntuplo, onde o número multiplicador aí é o 5, né? E assim por diante, certo? E esse aí foi o nosso assunto, né? Bem facinho, bem rapidinho. E nós vamos para a nossa atividade. Atividade número 1 diz assim: classifique os numerais. E ele deu um exemplo. Como é que ele quer que você faça essa classificação? Igual a gente viu ainda há pouco, em ordinais, cardinais, fracionários, né? Olha, ele deu o exemplo: 300. 300, ele está classificado em qual? Ó, na classe dos cardinais. 12 avos, ele é um número ordinal, cardinal? O que ele é? Ele é um número fracionário. 1/5 é um número fracionário, certo? E é assim que você vai fazer todas as outras questões. Número 2. Escreva os numerais por extenso. Aí eu tenho duas classificações, os cardinais e os ordinais. Nos cardinais, como eu vou escrever por extenso? 13. Olha lá como vai ficar. 13. 17. 17. E agora, em ordinais, eu tenho aí 11º. Desculpa, 10º. Olha lá, e eu vou escrever o nome dele, 10º. E o próximo, 70º, certo? E assim você vai colocar todas as outras questões. 2. Sublinhe os numerais, tá? Tia Áurea comprou 15 quilos de feijões. Então, qual é o numeral aí? O numeral é 15. E aí você vai sublinhar, vai passar uma linha, né? Aí embaixo você vai fazer isso em todas as outras alternativas. 4. Numere de acordo com a legenda. E aí eu tenho, ó, número 1, cardinal, número 2, fracionário, número 3, ordinal, e número 4, multiplicativo. 1/5.
Um quinto, ele é um número cardinal, fracionário, ordinal ou multiplicativo. E aí você vai colocar o número de referência, tá? O quinto lugar é um número cardinal, fracionário, ordinal, multiplicativo, e você vai colocar aí o respectivo número, certo? Cinco, dê o número ordinal e o numeral multiplicativo correspondente a estes cardinais. Olha lá, número 2, segundo, tá? Que é o número ordinal. Eu posso colocar duplo ou dobro, que é o multiplicativo. 6. E aí eu vou colocar sexto e sextuplo, certo? O ordinal e o multiplicativo. E aí nós temos aí, lá na nossa página 102, né? Uso do meio ou meia, tá? Complete a frase com o meio ou meia. Ou seja, meio fracionário, é fração, né? Foi fracionado. Só que ele varia em gênero, né? Masculino e feminino. Exemplo, eu tenho aí, ó, da nossa atividade. Carolina tomou meio copo de... Era meio copo de suco. Desculpa, faltou o resto da frase. Letra A, Carolina tomou meio copo de suco. Copo é palavra masculina, então meio é masculino. E meia garrafa de água. Olha lá, a garrafa é palavra feminina. Vejam que eu usei aí os dois, ou seja, o meio ele vai variar, tá? Em gênero, masculino e feminino, certo? E essa foi a nossa atividadezinha de hoje, tá? Qualquer dúvida que você tiver, pode entrar em contato comigo, tudo bem? Eu desejo para vocês aí um bom dia e até a próxima. Tchau, tchau!